Segundo Reis, capítulo 5. Irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu estava preocupadíssima, porque a irmã Simone nos passou um tema, mas ontem, como a irmã Sara pregou no tema, então hoje eu vou falar sobre um outro assunto, mas a palavra de Deus. Quando eu cheguei aqui, e esse hino que as irmãs cantaram, Eis-me aqui, confirmou daquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Amém? Diz assim a palavra de Deus, segundo Reis. Espera aí, irmãos, que eu abri em Samuel. Samuel constante na minha vida. Espera aí. Segundo Reis, capítulo 5, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem leproso, porém valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Pode se assentar aplaudindo a Jesus bem forte. Amém. Estou feliz também, obrigada, irmã, em ver o pastor Valdemir e a irmã Francis. São amigos nossos do coração. Estou muito feliz. Esses dias estivemos pregando lá na sua igreja e estou muito feliz de vê-los aqui, tá bom? Pastor Valdemir e a irmã Francis, nós já conhecemos há algum tempo. E o final do mês de julho, a minha filha, que nunca saiu sem nós, vai viajar com eles, com a caravana que vai sair daqui para o Shekinah, né? E eu disse: Pastor Valdemir, cuide, é a primeira vez que ela sai sem nós. Então cuide como se fosse de vocês. E eles disseram: pode deixar conosco. Amém por isso. Irmãos, a Bíblia fala de uma história que eu creio que quase todos os irmãos e irmãs que pregam já pregaram sobre essa passagem. Todos aqueles que leem a palavra de Deus já leram essa passagem, uma passagem maravilhosa, uma passagem muito forte. E eu estava meditando, orando, e o Senhor tocou no meu coração para que eu falasse sobre ela aqui nesta noite. Nós temos aqui alguns personagens, e os personagens principais, ou o que mais é pregado, o que mais é falado, é sobre Eliseu e sobre Naamã. Eliseu, os irmãos conhecem a história dele, o sucessor de Elias, um homem, um profeta cheio da presença de Deus e do Espírito de Deus e cheio de autoridade, usado nessa época para falar de Deus, para trazer alguns anúncios, algumas verdades da parte de Deus. E Eliseu está aqui nessa história. Nós também encontramos Naamã, que era um general, chefe do exército da Síria, um homem de grande valor, um homem muito respeitado, amado pelo seu rei e honrado pelos seus liderados. E é difícil uma pessoa ou alguém que é amado pelo seu rei, ou que era amado pelo seu rei e honrado pelos seus liderados. Naamã era este homem. Um homem, a Bíblia diz, valoroso, porém leproso. Mas nesta noite, o que o Senhor colocou no meu coração para estar dizendo para a igreja é sobre a menina que estava na casa de Naamã. Alguém sabe o nome dessa menina? A Bíblia não diz o nome, a Bíblia só fala a menina. Uma menina que foi trazida como escrava, que foi trazida cativa pelos sírios, por Naamã.
E agora ela estava vivendo, servindo dentro da casa de Naamã, a sua esposa, servindo a esposa de Naamã. Essa menina foi tirada da sua família, foi tirada do meio da sua nação, do meio da sua parentela, do meio da sua terra. Ela foi tirada, levada contra a sua vontade para outro lugar, para outra nação, para outra terra, longe, totalmente distante do seu habitat, da sua família, do seu povo. E agora ela está sozinha, vivendo nessa casa. Ela não foi passar férias, ela não foi passar alguns dias, ela não foi passear, mas essa menina foi levada como escrava. Ela está ali morando, servindo como escrava. E eu gostaria de falar um pouco dessa menina nessa noite, que a Bíblia não diz o seu nome, mas de uma nobreza gigantesca. E é sobre essa menina que eu quero falar. Olhe para mim, irmãos, essa menina, ela tinha todos os motivos do mundo para ser uma pessoa. Ela era uma adolescente, uma jovem. Ela tinha todos os motivos do mundo para ter um coração azedo, para ser uma menina revoltada, para ser uma menina totalmente frustrada. Ela tinha motivos e tinha razão para isso. Ela tinha motivos e tinha razão para que fosse uma menina amarga. Eu estou aqui, me tiraram da minha casa, me tiraram da minha terra, me trouxeram aqui para ser escrava. Não quero falar com ninguém, desejo mal para todo mundo que está aqui, porque são aqueles que tiraram tudo de mim. E está tudo certo. Ela tinha motivos para isso, não tinha? Era uma jovem, não era uma pessoa madura, que consegue assimilar ou ter um pouco mais de temperança, um pouco mais de jogo de cintura. Não, era uma jovem arrancada do seu povo bruscamente. Mas essa menina, ela tinha uma nobreza tão especial. Aleluia. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre a nobreza dessa menina. E o interessante é que ela vivia dentro da casa de Naamã, servindo a sua esposa. E a Bíblia não fala que ela falou muito, mas ela era uma menina observadora. Interessante que ela vivia dentro da casa de um leproso. Aleluia. Eu quero que você guarde essa frase que eu vou dizer no teu coração. E a lepra de Naamã não atingiu a menina. A lepra de Naamã não contagiou a menina, mas a nobreza que estava no coração da menina contagiou Naamã. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Escute, irmãos, olha que coisa interessante e que coisa maravilhosa. Nós, por muito menos, muitas vezes azedamos o nosso coração. Eu não sei se vai ter muito glória aqui hoje também não, pastor Valdemir. Lá no pastor Valdemir não teve muita glória não. Mas Deus falou o que ele tinha que falar, amém? E dentro dessa posição dessa menina, eu gostaria de destacar algumas virtudes dessa menina. E eu gostaria que você entrasse na mensagem juntamente comigo, porque Deus tem uma palavra para mim e para você. Aleluia. Aquela menina, ela resolve ser diferente. Ela resolve agir diferente. Todo mundo que ouvisse falar da história da menina, todo mundo que ficasse sabendo a respeito da história daquela menina, poderia deduzir uma reação dela, revoltada, frustrada. Uma menina que responde, uma menina que briga, uma menina que deseja o mal para quem a aprisionou. A dedução seria, a dedução lógica seria essa.
Mas aquela menina resolve ter uma atitude diferente. Bendito seja o nome do Senhor. Aquela menina resolve ter um posicionamento diferente. Escuta, Deus marcou esse encontro nesta noite, para mim e para você, aleluia, para que nós possamos ter um posicionamento diferente. Porque diante do nosso posicionamento, que esteja dentro da palavra de Deus, Deus destrava a chave e a vitória chega para mim e chega para você. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Primeira virtude dessa menina que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa menina, ela tinha empatia. Diga para mim, diga comigo, empatia. O que é empatia, irmã Lucimara? É a capacidade de você se colocar no lugar do outro. É a capacidade de ver o sofrimento do outro e você se colocar no lugar dele. Nós temos, irmãos, um grupo de intercessão no estado de São Paulo. Ontem era 1h da manhã, eu estava conversando com a Simone. E disse para ela: Simone, você me autoriza a colocar a situação do pastor Emerson no grupo de intercessão? Ela falou: claro. E eu já coloquei imediatamente. E rapidinho, né? Igual quando Jesus apareceu para as mulheres lá, né? Rapidinho todo mundo ficou sabendo. Grupo de intercessão de mulher e de UFEBRAC, irmãos, ó, voa a notícia. Glória a Deus, é bênção. E essas mulheres do nosso estado, do grupo de intercessão, a Francis está aqui, faz parte dele. Então coloca-se ali os pedidos de oração. E a gente sempre diz que intercessor, o que é ser um intercessor? O que é intercessão? É se colocar no lugar do outro. Irmã Lucimara, minha filha recebeu um diagnóstico de uma enfermidade que não tem cura. Então, peraí, a nossa filha também recebeu esse diagnóstico, porque nós vamos orar pela filha da irmã como se fosse a nossa filha que estivesse com esse diagnóstico. Isso é intercessão, é se colocar no lugar do outro. Empatia é você sentir a dor do outro, aquilo que o outro está passando, como se fosse aquilo que você estivesse passando. E essa menina nos dá uma lição maravilhosa de empatia. Ela viu a situação do seu senhor, de quem a escravizou, de quem a tirou do meio dos seus em uma situação deplorável no seu corpo, com uma lepra. Um homem valoroso, porém leproso. E essa menina vê a situação dele e se coloca no lugar dele e diz para sua esposa: ah, se ele fosse até lá em Israel, ele viria e saberia que existe um Deus poderoso para curar e para restaurar. Mas escute o que Deus colocou no meu coração. Dá bastante glória aí. Porque eu não sei se você vai dar muito agora. Escute o que Deus colocou no meu coração. Você ter empatia por quem come na sua mesa e te trata bem é fácil. Você ter empatia para quem faz o bem para você é fácil. Você ter empatia para quem é seu amigo e tira a camisa e dá para você quando você precisa é fácil. Você ter empatia por alguém que você não conhece e nunca te fez bem, mas também nunca te fez mal, é fácil. Agora, ter empatia por quem te prejudicou, aí é outra história. Ter empatia por quem puxou o teu tapete para te derrubar é outra história. Ter empatia por quem traiu você é outra história. Estamos vivendo em uns dias, irmãos. Eu digo que nós estamos vivendo os últimos dias, porque eu nunca vi tanta desgraça e tantas coisas ruins acontecendo nos dias em que nós estamos vivendo. Cumprimento da palavra de Deus. Jesus está às portas, aleluia. E há uma frase por aí, e eu acredito nela,
que há um comentário, uma frase que diz assim, que um grande avivamento está chegando no nosso Brasil, e eu creio nisso, e eu reafirmo nesta noite que um grande avivamento está chegando no nosso Brasil, um grande avivamento está chegando nas nossas igrejas do Brasil para Cristo. Mas escute o que eu vou te dizer: para esse avivamento chegar, para esse aviva chegar, aleluia, nós precisamos sentir empatia por quem nos traiu, ou não? Precisamos sentir empatia por quem nos feriu. Ah, irmã Lucimara, aí você está pedindo demais, você está exagerando. Olha, eu perdoo, mas estender a mão aí já é demais, né, Lucimara? Você não sabe o que fizeram para mim. E o que fizeram para Jesus? E quando Jesus estava na cruz, Jesus olhou e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, aleluia. Aí o apóstolo Paulo vem e diz: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, se Cristo amou e perdoou quem os traiu, quem somos nós, irmãos, para rejeitar isso? Eu olho para essa menina e eu fico encantada com ela, porque ela sentiu empatia por quem destruiu a vida dela. Destruiu a vida dela. Não foi um mal só, pastor Marcos. Ele destruiu a vida dessa menina. E mesmo assim essa menina consegue sentir empatia por ele. E mesmo assim essa menina consegue se colocar no lugar dele. Louvado seja o nome do Senhor. E abre a sua boca. A única vez que ela abriu a boca, a Bíblia não fala o nome dela. Essa menina não disse mais nada, mas foi o suficiente para que ficasse registrado na palavra de Deus, e para que hoje eu estivesse aqui pregando para você. Ei, Deus precisa de homens e de mulheres, de jovens que têm a mesma atitude nobre que essa menina teve. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abre comigo, irmãos, Romanos 12:15. Vamos ver o que diz. Eu estou pregando no Velho Testamento, mas vamos ver o que diz no Novo. Romanos 12:15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que... Está escrito: alegrai-vos com os seus amigos, e chorai-vos com os seus parentes queridos? Não. Alegrai-vos com os que se alegram. Quem? E chorai-vos com os que choram. Quem? Independente de quem seja. Aleluia. Isso é ser igreja. Independente de quem está chorando ou está na dificuldade, se Deus preparou para você estender a mão, independente se te traiu, se te roubou, se passou a perna em você, nesta noite Deus está dizendo: estenda a mão, aleluia, porque foi para isso que Deus nos chamou. Daí a gente fala: eu não. Mano, Simara, você não sabe o que fizeram para mim. Eu não. Mas peraí, nós acabamos de cantar: eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Mas quando Deus quer usar para você ir atrás, para ajudar daquela pessoa que te magoou lá no íntimo, aí não dá certo para cantar o eis-me aqui, irmã Simone. Aí não dá certo. É forte isso, irmãos. É muito forte. Quando eu olho para a história dessa menina, eu lembro também de Neemias. Ele sentiu empatia pelo povo dele. Mesmo nascendo em cativeiro, mesmo não vivendo com o povo, mas ele sentiu empatia quando ele ficou sabendo da situação que estava Jerusalém.
Quando Anani chega e ele pergunta, e Anani diz: olha, os muros estão derrubados, a cidade está destruída e o povo está em grande miséria. A Bíblia diz que ele se assentou e chorou muito. O que é isso? Sentiu empatia. Neemias estava tranquilo como copeiro do rei. Ele tinha um lugar para descansar, para dormir, para comer. Estava tudo bem. Ele estava tranquilo. Tudo bem que a função dele, ele corria risco de morte todo dia, mas está tudo bem. Ele tinha um lugar para reclinar a sua cabeça. Poderia ter ficado quieto. Não fui eu que pequei, não fui eu que errei, não fui eu que desobedeci. O povo desobedeceu, o povo errou. Eles que se virem. Vou ficar no meu cantinho, bem quietinho. Mas não, ele sentiu empatia por o sofrimento do povo. Eu preciso fazer alguma coisa. Primeiro de tudo, ele vai orar e buscar ao Senhor. Primeiro de tudo, ele vai jejuar e orar por 3 ou 4 meses. E depois, quando Deus prepara, ele vai então, não sabendo o que ia encontrar lá, mas ele precisava fazer algo por aquele povo. Isso é sentir empatia. Segunda virtude que eu vejo nessa menina: ela não se apegou ao sofrimento dela. Intercessão é isso. Interceder por alguém é você pegar o seu problema, colocar no bolso e ir pelejar pelo problema do próximo. Ela não se apegou ao seu passado. Tem pessoas que se apegam a algo que aconteceu lá atrás, faz 10, 5, 15 anos, e você continua sofrendo por aquilo. Irmãos, eu passei isso muito na minha vida. Muito. Eu tinha muitos questionamentos, muito sofrimento dentro de mim, por algo que tinha acontecido lá atrás. Até que um dia o meu corpo adoeceu. E o Senhor falou comigo dentro dessa mensagem há 2 meses atrás: até quando, Lucimara? Estou eu fazendo coisas novas na tua vida. Estou eu te dando coisas novas. Até quando você vai ficar presa em algo que aconteceu lá atrás? Essa menina não ficou presa, porque quando nós ficamos presos, irmãos, em mágoas, em sentimentos, nós ficamos amargos. Nós ficamos azedos. O nosso coração se azeda. A nossa alma fica amarga. Certa vez Jeremias parou e ele começou a ver o cenário da situação que Israel estava vivendo. Deus vinha avisando: olha, conserta a vida. Israel, volte-se para mim, pare de pecar, endireite os seus caminhos. E Israel não escutava. Cada vez mais fazia mais aquilo que desagradava ao Senhor. Até que um dia Deus então permite que o inimigo vem, Nabucodonosor vem e leva o povo cativo. E aí nesse cenário de destruição, o povo agora estava sem pátria, sem terra. E nesse cenário, Jeremias começa a olhar aquilo e ele começa a descrever que aquilo era como fel na sua boca. Era uma situação de destruição, de desespero. E ele começa a descrever isso. Até que uma altura dessa observação dele, até que chega um ponto que ele para e ele mesmo diz assim: Senhor, traga-me à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Jeremias estava dizendo? Deus falou que nós iríamos para o cativo. Sim, iríamos ser cativos na mão do inimigo. Iríamos para o cativeiro, sim. Mas Deus também falou que duraria somente 70 anos. Sabe o que ele estava dizendo? Está difícil, está complicado, mas quando fizer 70 anos, Deus nos trará de volta para a nossa terra. Aleluia. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Pare de se ficar pegando as coisas ruins do teu passado.
Aquele parente que fez aquilo e já faz tantos anos e até hoje você não esquece. Aquela pessoa que falou aquilo de você e até hoje você não esquece. Eu lembro que quando eu era jovem e não faz muito tempo assim, irmã Simone. Não sei porque que vocês riram. Eu lembro que eu fazia parte dos jovens e eu era bem novinha, acho que eu tinha uns 13 anos. E nós estávamos em um retiro com a Jubrac. Não era nem Jubrac, era Mocidade que falava, né? E eu lembro que nós estávamos nesse retiro. E os irmãos, os jovens mais velhos, falando e fazendo as brincadeiras, e aquela alegria, e eu novinha, e uma irmã que era uma das líderes, bem mais velha do que eu, disse assim: eu preciso de uma pessoa, de um voluntário, porque eu vou fazer uma brincadeira, eu preciso. E eu, na inocência, ergui minha mãozinha, E ela disse: pois muito bem, você vai atrás daquela parede, e você vai fazer um gesto com a mão. E quando você fizer o gesto com a mão, você vai falar assim: irmão, o que eu estou fazendo? Ela falou: eu vou adivinhar o que você está fazendo. Eu, maravilha, toda feliz, tinha mais de 60 jovens. E eu fui para trás e fiz um gesto com a minha mão e gritei: fulana, o que eu estou fazendo? E ela gritou bem alto, bem bonito, para todo mundo ouvir: papel de boba. Eu fiquei muito triste. Eu era novinha. Hoje não, hoje eu daria risada. Verdade, papel de boba mesmo. Tá tudo certo, que a gente amadurece, a gente cresce. Mas na época eu fiquei muito triste, envergonhada, triste, humilhada. E isso ficou por um bom tempo dentro de mim. Eu chegava, não deixei de participar. No próximo domingo, quem que era a primeira a chegar? Lucimara. Porque desde 9 eu entendi que o meu compromisso era com Deus. Mas aquilo ficou no meu coração. Até que um dia, depois de alguns anos, eu entendi que eu precisava tirar aquilo do meu coração. Que aquilo não era nada. Diante do Deus que eu servia, que não era nada. Tem coisas, irmãos, que é tão pequenas, mas que nós carregamos por tanto tempo. O Senhor nesta noite está falando comigo e com você. Deus tem coisa nova para você. Escute o que eu vou dizer. Esses dias eu escutei um pastor falando assim, uma pessoa falando assim: o melhor de Deus está por vir na tua vida. Não, irmãos, escute o que eu vou dizer. O melhor de Deus já veio, que foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, coisas novas e muito boas Deus ainda tem preparado para você. Aleluia! Precisamos nos desapegar, não ficar preso a coisas que nos paralisam. Escute, essa menina, ela não ficou presa ao passado dela, mas ela viveu aquele momento. Ela viu que ela poderia ser útil a alguém. Escute, olha o que diz Filipenses 4:8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pense nas coisas boas que Deus falou ou que Deus te prometeu. Não fique preso às coisas ruins do teu passado. Terceira virtude dessa menina: floresça aonde Deus te plantou. Aleluia, Jesus. Às vezes estamos esperando um momento certo para fazer aquilo que Deus tem para nós. Quando a minha UFEBRAC for uma UFEBRAC bem grande, numerosa, eu vou fazer. Quando
eu tiver condições financeiras, eu vou fazer. Quando acontecer algo, eu vou fazer. Quando eu mudar para uma casa maior, eu vou fazer. Escute, floresça aonde Deus te plantou. Se a tua casa é pequena, aleluia, vai ali mesmo, porque Jesus vai te dar vitória. Se você está com o teu bolso vazio, faça desse jeito mesmo, porque Deus vai te honrar, e Deus vai abrir as comportas do céu, e Deus não vai deixar faltar o pão de cada dia na tua mesa. Aleluia! Irmãos, para quem me conhece aqui de perto, eu vou desse lado aqui. Se eu fosse esperar ter saúde, pastor, irmã França, eu ia em algum lugar? Porque isso aqui, irmãos, é só casca, tá? Saúde não tem nenhuma. Samuel que o diga, né, meu querido? Quando eu tiver saúde, quando eu não tiver nenhuma dor, quando Deus me curar, eu vou. Não, vai fazendo, porque enquanto você vai fazendo, Deus vai cuidando da tua casa. Aleluia. Se Deus te chamou, fiel é quem te chamou. Aleluia. Floresça onde Deus te plantou. Eu estou presa, eu estou cativa, eu estou nessa situação deplorável, então eu vou fechar a minha boca e vou esperar. Quando eu tiver a vitória, aí sim eu vou fazer. Não, começa fazendo, porque Deus vai destravando as cadeias, Deus vai quebrando o laço. E quando eu olho para essa situação, eu lembro de Juízes capítulo 4, que fala sobre Débora. Aleluia. Débora foi a única juíza mulher do livro de Juízes. A Bíblia diz que Deus levanta essa mulher enquanto Israel há 20 anos estava cativos, ou estava sofrendo nas mãos do inimigo. Por 20 anos o inimigo fazia Israel sofrer, e não era qualquer inimigo. A Bíblia diz que o poder bélico de armamento desse povo era muito grande. Eles tinham 900 carros de guerra. Mas não era carrinho, era 900 carros de guerras. Era como se fosse um tanque hoje de guerra. Eles tinham um poder de armamento muito grande. Israel não, Israel quase não tinha armas. E eles então subjugavam Israel há 20 anos. E Deus então levanta uma mulher por nome Débora. E essa mulher então ela vai ajudar Israel. A Bíblia diz que ela ajudava todo Israel em suas questões. E Deus então vai levantar essa mulher. E você sabe aonde que ela legislava? Você sabe aonde que ela julgava? Debaixo de uma árvore, debaixo de uma palmeira. Ai, quando eu tiver o meu escritório, ou quando eu estiver uma igreja linda, maravilhosa, igual é aquela do pastor Emerson, aí eu vou fazer. Não, Deus te levantou, é para você pregar para 2 ou 3, lá no beco mesmo, porque é lá que Deus vai começar a te usar, e no tempo certo Deus vai te honrar. Escute, o que Deus tem na tua vida independe do lugar aonde você está. O que Deus tem na tua vida independe das tuas condições financeiras. O que Deus tem para fazer através da tua vida independe do teu corpo físico, se ele é todo sarado ou se ele é todo podre. Não depende disso, depende de um coração voltado para a graça do nosso Deus, para que o poder do nosso Deus seja manifesto em nós e através de nós. Debaixo da palmeira, sem luxo nenhum, não tinha uma tenda luxuosa, não tinha um templo, não tinha uma cabana, não,
era debaixo da árvore. E Deus é tão lindo, irmãos, que eu disse que independe do lugar para Deus operar. Escute, debaixo de uma palmeira, aleluia, foi a revelação que Deus trouxe para Débora. Escuta, pode chamar Baraque, pode mandar subir, pode mandar ir, porque eu vou dar vitória e vou libertar Israel das mãos de Jabim, do inimigo, aleluia. A tua vitória, irmãos, não depende de lugar, de posição, aleluia, só depende de você estar disposto. Louvado seja o nome do Senhor. Só depende do teu coração estar liberto de mágoas, de ressentimentos, de passados tristes. Só depende disso. Eu ouvi uma frase e eu quero passar para vocês nessa noite, que alguém escreveu, e a frase é assim: a mágoa é o único veneno que você toma desejando que o outro morra. A mágoa é o único veneno que você toma desejando que o outro morra. Aí ficamos presos no passado, não temos empatia, queremos escolher muitas coisas para depois fazer a obra do Senhor. Não, tira essa mágoa do teu coração, tira esse ressentimento. Tenha empatia até por alguém que te traiu. Deixa Deus te florescer aonde Deus te plantou, aleluia. E você vai ver a grandiosidade daquilo que Deus tem para você e em você. A menina entendeu isso, irmãos. Ela não tinha nome, ela não tinha carteirinha. Os irmãos mencionaram aqui, desde ontem a irmã Simone mencionou. Hoje também ela mencionou sobre isso, que domingo passado nós fomos consagrada missionária. Samuel está aqui, irmãos, e ele sabe da seriedade que eu vou falar. Eu nunca precisei de carteirinha para fazer a obra do Senhor. Eu nunca precisei de cargo para fazer a obra do Senhor. Mesmo porque eu entendo que qualquer serviço dentro da casa de Deus é a obra do Senhor. Mesmo porque eu entendo que lavar um banheiro e varrer um chão é a obra do Senhor. Às vezes tem tantas pessoas brigando para querer este lugar. Tantas pessoas brigando, vai sair da igreja porque o pastor não deu oportunidade. Vai sair da igreja porque eu canto e o pastor não me deu oportunidade para cantar. Porque eu canto para Deus. Se você canta para Deus, qual é a diferença de você cantar aí ou cantar aqui com o microfone? Nós precisamos entender isso. Nós não precisamos. Hoje eu sou missionária credenciada, vou ser domingo, semana que vem, pela nossa convenção do estado. É uma exceção. Glória a Deus por isso. Me sinto honrada, me sinto feliz. Mas nós não precisamos disso para fazer a obra. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus nos plantou em lugares aonde Ele determinou, e nós precisamos cumprir o ide do Mestre. Aleluia. Quantos pastores frustrados porque estão numa igreja pequena e desejavam uma igreja grande, sendo que a palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Precisamos entender o que Deus quer conosco. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Uma menina sem nome, uma menina sem nenhuma credencial, uma menina totalmente disponível para ter uma depressão, para ser uma menina angustiada, frustrada, triste. Mas ela decidiu fazer algo diferente. Ela decidiu marcar a sua história. Louvado seja o nome do Senhor.
ela decidiu marcar a história da vida dela. Ela decidiu marcar a história desse homem. Ela decidiu entender o propósito de Deus na vida dela. Escute, entenda o propósito de Deus na tua vida. Talvez você nunca vai ser um profeta como Eliseu era. Talvez você nunca vai ser um general de um grande exército como Naamã era. Mas talvez Deus te chamou para ser uma menina. Uma menina que vai abrir a boca aonde você estiver. E Deus vai curar, vai salvar e vai restaurar através da tua vida. Aleluia! Aleluia! Floresça onde Deus te plantou. Quando nós entendemos isso e deixamos Deus entrar no nosso coração, aleluia, o Senhor faz milagres através da nossa vida. Quando Deus me deu essa palavra, escute o que eu vou dizer para vocês, e é muito forte o que eu vou dizer. Quando Deus me deu essa palavra, e eu entendi algumas coisas que estavam dentro de mim, que eu precisava deixar lá para trás. Quando eu entendi isso, eu fui pregar em uma igreja, e para honra e glória do Senhor, enquanto eu pregava naquele lugar, alguns dias antes Deus tinha falado comigo já. E o próximo dia, depois que Deus tinha falado comigo, o próximo lugar que eu ia pregar era nessa igreja, na Baixada Santista. E agora o meu coração já estava totalmente limpo de algumas coisas que me atrapalhavam, que me azedava, que me impedia. E eu então vou pregar depois, no primeiro dia depois que Deus fez essa obra em minha vida. E nós pregamos, tinha mais ou menos umas 400 mulheres. E Deus visitou aquela casa. Deus batizou 4 pessoas com o Espírito Santo. Escute o que eu vou dizer para você. E dentro dessas 4 pessoas tinha um jovem de 17 anos. Deus batizou ele com o Espírito Santo no sábado de manhã. E ele só foi parar de falar em línguas na segunda-feira à tarde. Ele ficou 2 dias falando em língua. Aleluia! Porque nós limpamos o nosso coração e dizemos: Senhor, floresça aqui, Deus, neste lugar. Aleluia! Aleluia! Não tem avivamento, irmãos, se o coração não estiver limpo. Não tem avivamento, aleluia, se o coração não estiver perdoado, ou se não for um coração perdoador. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus.